isso propicia muitas ilusões, muitas vezes a ilusão de que são aquelas pessoas que são nocivas para a sociedade. Quando na verdade são nocivas, quando fazem hábitos socialmente divertidos, estão fora das grades muitas vezes, né? Pela maior parte das vezes. Né? Mas é isso que a sociedade tem praticando, é o senso comum, e a gente que está nesse tema sabe que a coisa não é essa. Tá? Então, algumas pessoas percebem isso, né, e esses ambientes servem para a gente ter essas reflexões, e temos então a oportunidade de trazer pessoas que pensam de um jeito diferente, que têm perspectivas diferentes, e uma delas é o nosso convidado de hoje, que é o Dr. João Marcos Duque, que nós vamos convidar para vir aqui, tá, por favor. Uma situação mais ampla, nós sabemos que é exatamente onde a educação falha, o resultado vai ser lá, depois dos 18 anos, numa execução penal. Também preciso falar para vocês quem eu sou. Né? O currículo, muitas vezes, não diz exatamente quem é a pessoa, porque sempre que alguém vai fazer uma fala, proferir uma palestra, aquele que está ouvindo, ele tem que saber quem é aquela pessoa. Aquela pessoa não partiu do zero, do nada, ela tem uma história, ela tem uma ligação ideológica, uma linha filosófica que segue, e então você tem que saber que aquela pessoa vai defender a cor branca e não a cor o preto, porque aquela pessoa vem de um continente onde as pessoas defendem a cor branca. Eu, como juiz, já há alguns anos, tá? Ingressei na magistratura com 24 anos, e então já são quase praticamente 2 décadas de magistratura. Eu tenho, nos últimos 12 anos de magistratura, atuado na área criminal, e agora, nos últimos 2, 3 anos, na área especialmente de execução penal. Então eu tenho estudado bastante a respeito do fenômeno da violência urbana, tenho trabalhado bastante nessas situações. Eu posso dizer que talvez todos os dias da minha vida, nos últimos anos, eu tenho pensado muito a respeito e refletido muito a respeito da violência urbana e muito a respeito da criminalidade, dos fatores do crime e da lei, e tenho trabalhado com isso, obviamente, mas eu realmente procuro cada vez estudar mais, e cada vez eu percebo que menos sei e tem todas aquelas dúvidas, mas enfim, é assim o ser humano, e a gente tem que tocar a ficha para frente, porque senão não conquistamos nada. Eu tenho uma linha que é mais ou menos a linha da doutora Brigitte, constitucionalista. Significa que a linha que eu defendo é uma linha de garantias, e não basicamente de penalização, lei e ordem. Eu sou do viés e do continente de juristas, se posso me denominar assim, ou de estudantes de direito, que defendem o direito penal mínimo, que defende a limitação do poder do Estado em punir. Eu entendo que a magistratura, o juiz, ele existe na área criminal para filtrar as leis, que muitas vezes são inconstitucionais, e para conferir as garantias e direitos fundamentais de uma pessoa ao ser processada. Não existe para condenar ninguém, ele existe para efetivamente fazer a condenação, mas dentro dos princípios e fundamentos constitucionais. Essa é uma linha que não é necessariamente de todos os juízes. Existem juízes que defendem a penalização, o recrudescimento das penas cada vez maior, e, enfim, existem outras linhas. Eu venho desse continente, do continente constitucional garantista. E é dentro desse contexto que eu desenvolvo a minha fala, a minha conversa. Então, vocês têm que ter noção disso. E eu não sou o dono da verdade. Eu aqui trago algumas reflexões, e a partir daí nós podemos conversar. Eu sou muito teimoso, eu costumo não retroagir. Muito teimoso. Mas a teimosia é no momento. Com o passar do tempo, dos dias, eu vou refletindo e vou me comportando conforme a pessoa que conseguiu me convencer do contrário. Mas naquele momento é difícil eu recuar, não costumo recuar.
depois, com o passar do tempo, refletindo melhor, eu costumo sim recuar e me dar por vencido. Pois bem, dentro dessa linha de direito penal mínimo e garantista, é óbvio que eu tenho que dizer para os senhores que eu não sou ingênuo. Eu vivo nesse mundo. Eu caminho por calçadas e eu vejo a violência acontecendo. Eu vejo o PGC atuando. Enfim, não vivemos num conto de fadas. Nós sabemos que existe dentro desse mundo aí, lamentavelmente, muita violência e muita perversão e sociopatias e pessoas muito perigosas para a vida dos outros. Eu tenho consciência disso e ainda assim, tendo consciência disso, eu sei e eu pelo menos defendo que o caminho de pacificação social, de evolução da nossa sociedade, de um salto ético e civilizatório não é pelo chicote da pena. Não é pelo chicote da pena. O direito penal, como eu vou trabalhar aqui, vou abordar com vocês, ele não se presta, o direito penal oficialmente declarado, ele não se presta àquilo que diz que fará, né? Mas, enfim, eu tenho consciência também de que nós não vivemos num paraíso, num conto de fadas e tudo mais. Eu sei que o mundo real aí é muito difícil, muito complicado. Mas ainda assim eu tento defender essa ideia de que a Constituição deve ser levada a sério e deve concretizar os direitos e garantias fundamentais de uma pessoa.